A seguir, IIGD Irajá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19 e versículo 20. Quem vai ler comigo? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Eu vou ler de novo, hein? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Dá uma paradinha. Seu corpo é o quê? Então, irmãos, quem disse que o ser humano pode fazer o que ele quer com o corpo dele? Faço o que eu quero, guardo o que eu quero, penso o que eu quero, falo o que eu quero, ponho os meus olhos onde eu quero, eu uso os meus pés para ir aonde eu quero. Quem foi que disse que o ser humano é dono da sua vida? Quem foi que disse? Quem foi que disse que o ser humano é dono da sua vida? Enquanto uma pessoa não aceita Jesus, a que reino ela pertence? À luz ou às trevas? Então ela tem um Senhor sobre ela. Tem ou não tem? Exatamente. Enquanto a pessoa não se converte, ela está embaixo do senhorio de Satanás. Não, pastora, calma, não é assim não. Você já viu? Tem evangélico que se acha, né? Não, ele antes de se converter já se achava santo. Ele já se achava bom demais. Esses são os que acham que é um favor servir a Cristo. Eu acho impressionante, irmãos. Tem evangélico, tá, que se sente e pensa que servir a Deus é um favor que ele faz. Você escuta às vezes isso. Eu não conto que a moça chegou aqui no pé do altar, aqui, nesse aqui. Chegou aqui no pé do altar, tá? E veio me pedir para orar por uma pessoa da família. Eu falei, me dá o nome, a gente vai botar na oração, sem dúvida nenhuma. E aí ela vira-se para completar, devia ter ficado caladinha depois que pediu para orar pelo parente, mas ela abriu a boca depois que pediu e disse, Deus tem que me abençoar porque eu sou até dizimista. Perdeu por não fechar a boca. Perdeu por não ficar calada. Porque eu não sabia, mas Deus já sabia. Que ela pensa que paga a Deus para fazer favor na vida dela. Ou ela pensa que Deus é um garçom e ela está pagando, já que ela está saindo da casa dela para vir à igreja, ela está pagando com o esforço que ela faz. Então se sente no direito. Ele tem que me abençoar. Ele tem que, desse jeito. Deus tem que me abençoar, porque eu sou até dizimista. A vontade foi pegar o papel e devolver, mas é o nome de outra pessoa, não vai. Era um caso sério, uma pessoa, eu falei, deixa, a gente vai botar na oração, nós vamos orar. Mas eu me dei compaixão, sinceramente, dessa pobre, infeliz senhora. Porque ela pensa que faz um favor servindo a Deus. Como o caso da família de que falei do casal. Realidade mesmo. De vez em quando faz uma visita à igreja, mas nunca tem tempo para Deus. Eles dizem dessa forma rasgada, estamos sem tempo. Dia dos juízes vão ter que se apresentar a Deus. E essa frase já está pronta, acompanhando-os. Que isso? Você sabia que as coisas que nós sentimos, pensamos e falamos também são obras que vão nos acompanhar? Vocês já imaginaram no dia do juízo, quando Jesus chamar, e essa frase que eles tiveram tanto na boca dentro da igreja, para justificar a negligência com a sua vida espiritual, o descaso com o sacrifício do Calvário, o pouco caso que fizeram da igreja, a igreja que socorreu no dia do desespero, porque no dia que eles estavam desesperados, primeiro bebê, um tumor no cérebro, dentro do ventre. Eu nunca tinha visto um caso desse e veio parar na minha mão. E eu, durante mais de meia hora, expliquei ali Isaías 53, o grande sacrifício de Jesus.
E eles estavam tão desesperados, mas sedentos pela cura do filho, que deram todas as atenções. E Jesus foi e fez a obra. Porque se eles não tiveram dado atenção, não teriam fé. E Jesus diz que sem fé é impossível agradar. Então eles tiveram fé para receber aquela bênção. Eu penso que no dia do juízo, Jesus vai dizer, declarar e vai dizer: vocês fizeram de mim um pronto socorro. Então logo vocês alcançaram a cura, viraram as costas. Vocês tiveram tempo para tudo. Você tem tempo para trabalhar. Você tem tempo para trabalhar. Você tem tempo para estudar. Você tem tempo para os seus familiares. Ainda que pouco talvez, mas você tem. Você tem tempo para conversar com alguém. Você tem tempo para examinar o seu celular e ver quem ligou para você. Você tem tempo para trocar uma mensagem. No decorrer do dia, você já viu quantas coisas você faz? Será que você já se fez a conta? Você já parou para fazer conta de quantas coisas você faz durante o dia? Até pessoas dizem: não faço muita coisa. Você já viu o que você faz? Você se cuida, você toma banho, você come, você se veste, sim? Você vai a uma mesa, você toma um café, você almoça, mas não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para aquele que te criou, aquele que te formou. Quando você toma uma decisão, você vai por conta própria, você não pergunta a Deus. Quando você faz alguma coisa, você vai e você faz. Está tudo errado, meu irmão. Está tudo errado. Esses 2 versículos aqui, meu irmão, são um ponto-chave fortíssimo. Um ponto central da vida de qualquer pessoa que tenha aceitado a Jesus, para dizer: eu não me pertenço. Eu tenho a honra de ser o templo do Espírito de Deus. Qual é o tempo que Deus tem na tua vida, meu irmão? Qual é o tempo que Deus tem nas tuas palavras? Quais as escolhas que você faz? No seu local de trabalho, você tem algum colega com quem você possa conversar um pouquinho de Jesus, para que as águas do Espírito Santo estejam ali, refrigerando aquele lugar? Para que o fogo do poder de Deus esteja impedindo o diabo de agir? Não tem. Pois é. Então você deveria estar sedento para abrir uma Bíblia no seu tempo livre, para vir à casa de Deus. Às vezes eu me pergunto, irmãos, de todo o meu coração, por que tantos cristãos, irmãos, demoram a receber uma bênção? Às vezes, por que tantos cristãos, tantas pessoas se convertem e não alcançam uma cura, não alcançam a libertação? Uma porta não se abre de imediato. Às vezes eu me pergunto, por que Deus não abriu logo aquela porta? Sabe por quê? Porque antes de você saber alguma coisa, Ele já sabia tudo. Eu fico impressionada de todo o meu coração. Eu fico impressionada com como as pessoas não despertam para os valores espirituais, para a sua comunhão com Deus, de fazer assim de Deus, do Espírito de Deus, seu melhor amigo, de verdadeiramente, meu irmão, deixar Deus dirigir a sua vida. Não tomar nenhuma decisão sem orar a Deus e esperar que a palavra confirme, fale ao coração. Eu fico impressionada, irmão. De vez em quando a gente é pego de surpresa. Vem às vezes um membro antigo: ah, pastor, eu vou para outro país. Mas peraí, calma. Você tem orado a Deus? Não, meu parente me chamou. Seu parente te chamou, mas é o plano de Deus para a tua vida? Ele é de Jesus? Mesmo que seja, o plano de Deus pode ser um para ele e o outro para você. Você orou a Deus?
pastora, Deus já confirmou, está tudo certo, portas abertas. Portas abertas. Eu fico impressionada. Eu fico impressionada como as pessoas que se convertem demoram a entender, e algumas nunca entendem, que você não se pertence. Deus é o dono da tua vida. Tua vida não é tua. Tua vida não é tua. Igreja, desperta. É por isso, irmãos, que muitas vezes o diabo encontra espaço na vida do cristão. Por quê? Porque ele não dá tempo a Deus, não aprende o que precisa, não serve a Deus como deveria, e o diabo encontra as brechas e os espaços. Depois ficam as interrogações: por quê? Por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Por quê? Por quê? Por quê? Bom, resumindo, irmãos, tá? Quando Jesus nos chamou e se mostrou a nós, foi simplesmente para nos acordar e dizer: ei, você está vendo? Tudo é meu, tudo é do Senhor, nada é teu. Minha casa, meu carro, meu filho. Meu irmão, se o Senhor não guardar, nada seria teu. Se Deus não guardasse, você não teria nada. Irmãos, está tudo errado. Então eu volto agora a fazer a primeira pergunta: qual é o espaço? O que a igreja representa para você? Qual é o espaço que a tua vida espiritual tem no teu dia a dia? São tantas coisas que a gente precisa de Deus, irmãos. Você vê que a Bíblia, ela te apresenta mandamentos, e aqueles que você entendeu, vamos já obedecer. Você vê que a Bíblia te apresenta alertas, e aí, vamos guardar os alertas, vamos armazenar a palavra no coração. Mas de vez em quando, um alerta é para um determinado momento, é naquele momento. Então eu tenho que esquecer o armazenamento do que eu guardei, e eu tenho de buscar para que Deus me mostre qual é a saída. O que eu devo fazer para sair daquela situação difícil? O dia a dia da vida. Eu me impressiono muito, irmãos. Me impressiono com o que está acontecendo. Eu penso que a internet está tendo um grande peso de desviar o cristão, literalmente, do ponto central, que é dedicação a Deus, e as pessoas estão dispersas. Muitas conversas, muitos relacionamentos, muita exposição. Eu me impressiono. Eu acho interessante, quando eu faço uma reunião para os jovens, eu acho que os jovens pensam que pastores já nasceram com 40, 50, 60 anos. Ninguém nasce, bebê, cresce e é jovem, né? Eu digo para eles: eu também fui jovem e sei o que é a juventude. E eu fico impressionada, irmãos, como os jovens hoje se atrapalham. Como os jovens se atrapalham. A questão dos relacionamentos hoje é um dos maiores riscos, um dos maiores perigos que a juventude está enfrentando. Não só a juventude, gente madura também, mas principalmente os jovens. Eu me impressiono como jovem, porque o jovem, ele faz uma amizade muito depressa. A maioria, principalmente quando o jovem é extrovertido, é expansivo e tal, ele faz amizade muito depressa. E ele não estuda assim um pouquinho do terreno, e ele vai entrando de cabeça nesses terrenos. E daqui a pouco alguns estão já se afastando daquilo que era, daquilo que faziam, e começam então a seguir aqueles caminhos. Muitas vezes a gente vê isso, lamentavelmente, debaixo dos nossos olhos. Você chama, você manda chamar, conversa, alerta. E aí, às vezes, conhecendo os pais, o pai diz: olha, não me escuta, não me escuta. E acaba dando no que a gente já sabe, tá? A mocinha disse que o rapaz de Jesus começou a namorar uma mocinha que não era de Jesus. E foi chamado: jovem, olha só, tá tudo errado. Você é de Jesus. Essa menina ainda não é de... Não, vou ganhar ela para Jesus, vou ganhar ela para Jesus, vou ganhar para Jesus. E nada de ganhar para Jesus, e nada de ganhar para Jesus. E pá, escorregou e caiu no pecado. Tá?
Se arrependeu, voltou, vou viver em santidade, vou viver em santidade, vou viver em santidade. Terminou o namoro. Tá bom. Mas a menina disse para ele: você é chato. Você é crente, você é chato. Quando ele disse para ela: agora o namoro vai ser em santidade. Ela disse: então não quero, você é chato. Ele disse: então tá bom, então a gente termina. E ele disse: eu estou sofrendo porque eu gosto dela, mas eu preferi viver em santidade. Depois já tinha caído, já tinha. E aí, passou um tempinho, não sei quanto tempo, e aí veio a notícia. E aí, ela disse para ele: olha, estou namorando o rapaz do jeito que eu gosto. Eu sou livre, todo mundo é livre, a gente tem que fazer o que quiser, o que tem vontade. E aí, ela engravidou do namorado que fazia toda a vontade dela. E agora? E agora a mãe dela está criando o filho dela, porque o pai não quis saber da criança. Não quer saber do trabalho, não quer saber de estudo. Sou livre. Eu sou livre. Irmãos, para terminar hoje, a coisa é linda demais com Jesus, mas é sério. Nenhum de nós pertence a si mesmo. Nenhum. Você não se pertence, eu não pertenço a mim. O teu filho é teu filho, mas você não tem poder de segurar a vida dele. Se o Senhor não guardar o seu filho, você não vai poder fazer. Se o Senhor não mantiver a bênção sobre a tua vida, é impossível você reter a bênção sem Jesus, sem a presença de Deus. Ninguém consegue. Uma pessoa pode ter uma fé para ser curada, mas ela não pode ter, literalmente, o domínio da sua vida. E mesmo que ela pudesse e tivesse, todo ser humano um dia vai partir. Como vai terminar a vida de cada ser humano? Diante de Jesus. As nossas obras vão nos acompanhar. A pergunta é: que obras eu tenho depois que eu aceitei a Jesus? Eu vou melhorar essa pergunta para aliviar alguns, porque a gente sabe que em todas as igrejas há pessoas que um dia se desviaram, e algumas que se desviaram até mais de uma vez. Mas se o arrependimento veio sincero e resolveram criar raízes na presença de Deus e numa igreja, então começam a produzir os frutos. E esses frutos vão acompanhar. A pergunta é: o que é que eu tenho em obras, em mim e na minha vida, para apresentar a Deus? Muita gente não se importa com isso. Pois eu quero dizer para você que nós podemos agradar ou aborrecer a Deus. E isso não é para a eternidade, é aqui. Você pode escolher fazer a sua vontade ou fazer a vontade de Deus. Não na eternidade, aqui. Você pode desfrutar das bênçãos de Deus ricamente. Poderia colher maldições, aqui. Você pode andar na luz ou poderia andar nas trevas. A escolha é sua. Isso aqui, na terra. Você pode escolher agradar a Deus e aborrecer o diabo. Mas você também pode escolher agradar ao diabo e aborrecer a Deus. E isso também é aqui. Para concluir, irmãos, Deus só colocou 2 caminhos diante do ser humano. E Jesus é o único caminho que nos leva a Deus. E você encontrou esse caminho como eu encontrei esse caminho. Por que desprezar esse caminho? A igreja é a noiva de Cristo. Nós temos hoje no Brasil, pelas estatísticas, cerca de 5%, quase 5% da população que se diz evangélica no Brasil se diz desigrejada. Não quer igreja, não aceita igreja, não quer saber de igreja. Você não vai encontrar uma igreja perfeita sobre a face da terra. Sabe por quê? Porque não existe um ser humano perfeito. Mas todos nós servimos a Cristo. E Ele é perfeito. A igreja é a noiva de Cristo. Portanto, quem não gosta de igreja nenhuma, não faz parte da noiva de Cristo. Jesus não vem para buscar membros isolados. Ele vem buscar o seu povo, que é o corpo de Cristo.
Quando Deus falou com Moisés para falar com o povo de Israel, Deus disse: vós sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Ou seja, um povo que Deus separou para servi-lo. É a esse povo que ele vem buscar. As obras que nós fazemos de modo pessoal. Você tem um estilo de vida, teu irmão tem outro estilo de vida. Todos servimos a Cristo e temos a mesma palavra. Um tem uma profissão, outro tem outra. Um faz um tipo de trabalho, outro faz outro. Um tem determinados horários e outro tem outros horários. Um tem uma família, o outro tem uma família. Um tem uma família maior, o outro tem uma família menor. Um é solteiro, o outro tem compromisso, é casado. Um é pai, o outro não é pai ainda. Enfim, o estilo de vida é completamente diferente. Mas todos nós formamos um corpo e servimos ao mesmo Deus. Irmãos, um alerta: Jesus volta para buscar a igreja e não membros isolados. Marta foi repreendida por Jesus. Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte. Eu não vou ler essa parte, já falamos bastante, todos vocês conhecem. Maria escolheu a parte que não lhe será tirada. Só tem uma coisa que vai nos acompanhar para a eternidade, irmãos: a nossa vida em Cristo. Porque fora isso vai ser uma desgraça. Misericórdia. Como é feliz quem realmente serve a Deus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.